Boa tarde, pessoal. Vocês viram no vídeo anterior, lógico, quem viu, né? Para os que não viram, eu falei sobre as filosofias de vida na Grécia, sobre os filósofos estoicos, epicuristas e cínicos. Então, para quem não viu, vocês vão observar que a indicação do vídeo vai aparecer à direita da tela. Hoje, vou falar sobre alguns filósofos ligados à religiosidade, à Idade Média. São Santo Agostinho e São Tomás. Inicialmente, vou dar uma aula de história para que vocês contextualizem, né, essa situação. Vocês viram a Idade Antiga, né, que alguns filósofos da Idade Antiga eu já falei anteriormente, e agora a Idade Antiga ela tem seu final com a invasão dos bárbaros, né, em 476, ao Império Romano do Ocidente. A partir disso, vem os bárbaros, invadem a Europa, uma certa parte, e vem agora a Idade Média. O que foi a Idade Média? A Idade Média foi marcada por um relativo crescimento da cristianização, do catolicismo nos países da Europa. Por quê? Com as invasões bárbaras, vai aparecer um povo que vão se cristianizar bastante, porque essa parte da Europa já tinha sido anteriormente convertida, que são os francos. E eles vão, a partir da sua cristianização, eles vão fazer com que a igreja se torne uma grande senhora feudal da época. Então, nessa época, até a tomada de Constantinopla, principalmente, que em 1453, onde a Idade Média vai findar, a gente vai observar que o teocentrismo vai reinar. O que é o teocentrismo? Deus no seu lugar central. Isso quer dizer que a igreja vai ter um papel muito importante nessa época e que a filosofia ela vai ficar bem religiosa e ligada à questão da fé, né? Muito ligada à fé mesmo. A razão e fé vão tentar de maneira bem forte se conciliar nessa época. Santo Agostinho, vou falar um pouco sobre ele. Santo Agostinho, ele foi um filósofo e, né, grande teólogo da igreja, que teve uma vida inicialmente não ligada à igreja, estudou muitos filósofos neoplatônicos, teve uma influência muito grande de outras teorias, e a filosofia dele vai ser muito pautada nas ideias do Platão. Por exemplo, quando ele fala da cidade de Deus e da cidade dos homens, ele está se reportando à ideia platônica do mundo das ideias e do mundo real. Mas essa cidade de Deus seria o céu, né? A cidade dos homens, a nossa. Essa divisão, essa imperfeição dos homens, ela é uma ideia neoplatônica, vinda do Platão, né? Mas, na verdade, por quê? Além deles terem acesso, os religiosos, aos livros antigos, ele ainda teve muita influência dessa filosofia platônica e neoplatônica. Então, essa divisão de mundos é muito parecida com a ideia platônica, só que de maneira religiosa. Outro ponto importante do Santo Agostinho é a ideia do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? As pessoas podem ou não escolher como elas vão se direcionar na vida. Porque ele falava que o mal é uma carência do bem, mas que as pessoas podem escolher. Mas se elas escolherem errado, elas vão cair em pecado. E depois elas vão sair da graça de Deus. E, posteriormente, elas terão que fazer por onde, correr atrás para voltar a ter essa graça novamente. Então, livre-arbítrio, uma ideia bem parecida com a ética platônica, das virtudes, das escolhas, mas mais ligada à religiosidade, né? A vontade do ser humano, ela existe, mas tem que ser pautada com decisões que levem em conta a salvação, a religiosidade. Agora, São Tomás de Aquino, ele vai tentar conciliar a fé e a razão e ele vai fundar a escolástica, que uma coisa muito importante dele que eu queria falar para vocês, que ele tenta provar a existência de Deus através de 5 vias. Isso eu faria questão até de ler para vocês essa parte aqui. A primeira via fundamenta-se na constatação de que no universo existe movimento. O São Tomás, ele também é baseado no filósofo antigo, Aristóteles. Quando Aristóteles fala que o homem é potência, sempre potência. A criança é potência de jovem, o jovem é potência de idoso. Ele sempre fala que nós somos sempre seres em potência de um futuro ato. E que o ato sumo, né, seria, no caso, um ser superior. E o São Tomás também vai partir dessas ideias aristotélicas, né, ligadas à razão, que ele foi um grande teólogo da igreja, né? Então essa primeira via, tudo que existe movimento é movido por algo,
Quem que seria esse algo para ele? Seria o motor imóvel. Quem que é o motor imóvel? Esse ato pleno, sumo ato, né? O ato maior de Aristóteles. Então, é a primeira via. A segunda diz respeito à ideia de causa em geral. Tudo tem uma causa e um efeito. O que seria isso? Não existe nada sem causa e efeito. Tudo que você faz, tudo que acontece no mundo tem que acontecer. Ligado também à religiosidade. Terceira via, conceito de necessidade e possibilidade. Todos os seres estão em constante transformação. Então, essa ideia de mudança, de transformação, está relacionada à ideia de potência e ato. O que seria potência e ato? Seria essa ideia aristotélica novamente voltando, tudo sempre transforma de potência para ato. A quarta via, baseia-se nos graus hierárquicos de perfeição observados nas coisas. Então, na verdade, os seres humanos, eles tentam a perfeição, buscam, mas eles nunca conseguem. A perfeição absoluta somente Deus, o motor imóvel, né? Segundo São Tomás. E a quinta via, na ordem das coisas, a inteligência ordenadora. O que é a inteligência ordenadora? Ela é algo que tudo que acontece no mundo, ele tem o Deus Altíssimo por trás, né? Guiando, coordenando, um líder universal. Enfim, gente, hoje eu falei um pouco sobre a filosofia da Idade Média, sobre esses dois grandes teólogos e filósofos, né, que são o Santo Agostinho da Patrística e o São Tomás da Escolástica. Espero que vocês tenham gostado. Para as pessoas que ainda não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, as mesmas aparecerão à esquerda da tela e na descrição do vídeo. Os seguidores do meu canal que tiverem interesse em adquirir meu livro de poesia e inspirações terão grandes surpresas, pois o mesmo apresenta muitas reflexões e eleva o espírito dos leitores.